Desde 2020, um grupo de países em desenvolvimento, liderado pela Índia e África do Sul, pressionam a OMS, a Organização Mundial a OMC do Comércio, em uma tentativa de conseguir a suspensão provisória de patentes relacionadas a vacinas e medicamentos no combate ao coronavírus. A proposta divide opiniões. E sobre este assunto a gente vai conversar agora com Alexandre Trinhaim. Ele é engenheiro especialista em patentes. Bom dia, Alexandre. O seu nome está correto? Está corretíssimo. Pronunciei? Muito obrigado. Certo. Obrigado por pronunciar correto. Prazer em falar com vocês. Obrigado pelo convite. Pois é, a gente já estava vindo desse assunto aí, uma notícia boa, né, de produzir no Brasil essa questão da vacina sem necessidade de outros insumos, mas no caso aqui do Brasil a gente está com falta de vacina e me parece que é justamente por falta, muitas vezes, de insumo. É nesse sentido, quebra de patentes. Primeiro, explicar um pouquinho o que é uma quebra de patentes, se esse é o termo correto de se usar, por favor. A quebra de patentes é uma licença compulsória, que é feita pelo detentor das patentes. No caso, são os países desenvolvidos que são os detentores hoje, que fabricam os medicamentos, as vacinas, né? E numa ocasião como essa, que a gente vive de saúde pública, e onde a gente consegue comprovar o não atendimento da demanda tempestiva, ou seja, não se consegue entregar os medicamentos dentro de um cronograma que seja suficiente para salvar as vidas, é possível, cabe se pensar em quebra de patente, que não significa você não pagar licenciamento. Você vai sim pagar aos fabricantes, você vai licenciar a fabricação, mas é um processo que ele é moroso por si só. Ele está previsto em legislação internacional, no Acordo TRIPS, na Convenção de Berna, dos quais o Brasil é signatário. Ele está previsto, esse protocolo já existe, não é novo, você pode lançar mão dele. Mas aí existe uma dificuldade em você ajustar os tempos. O que é mais rápido? Entrar com o processo de quebra de patente ou fazer um licenciamento, uma transferência de tecnologia para se produzir os insumos, os IFAs? E é essa discussão que tem feito o Brasil oscilar em posicionamento na OMC. Então, em outubro começou uma discussão envolvendo a Índia e a África do Sul, propondo, queremos fazer a quebra imediata de todas as patentes de tudo, de medicamento, de respiradores, de kits de diagnóstico. E nessa ocasião, o Brasil não foi favorável, estava com uma posição favorável aos países desenvolvidos, e olha, não lancemos mão disso ainda, até que tenhamos certeza que não haverá condições dos países darem conta da demanda. Agora, tem uma mudança de posição, né? Mudou o presidente americano também, há uma mudança de posicionamento dos Estados Unidos também, que antes era contra essa quebra e agora ele está fomentando essa quebra de patentes. E o Brasil, indo nessa linha, tem capacidade produtiva aqui no país para fabricar medicamentos usando laboratórios de produção de medicamentos veterinários convertidos em fabricação de vacinas, com autorização da Anvisa. Esse é um projeto de lei que está tramitando agora, que é o 1343, e que visa conseguir a autorização da Anvisa para fazer essa conversão. Agora, o Brasil não tem a tecnologia para produzir os IFAs, os insumos para as vacinas. Ele tem condições de biossegurança para produzir as vacinas, mas não tem a tecnologia dos IFAs. E é isso que está em discussão. É essa quebra de patente que se pretende, e ao invés de se fazer a quebra de patente, conseguir a transferência de tecnologia dos fabricantes originais dos IFAs para ensinar como é que a gente fabrica isso aqui no Brasil, e aí sim nós tenhamos totais condições de fabricar do início ao fim as vacinas. O senhor falou, entendi. O senhor falou em quebra de patente, por um lado, ou o licenciamento para a produção do insumo. Mas não seria a mesma coisa? Porque se eu licencio o insumo e eu vou, logicamente, para o insumo ele ser produzido no Brasil, eu vou ter que ter toda a explicação. Em que condições, qual produto, quem trabalha com química entende disso, né? Em que condições... Não, é que tá. É diferente. Isso é diferente. A quebra de patente, você tem uma licença temporária para produzir o objeto de patente, pagando sim licença, pagando royalties que são negociados, mas não necessariamente você vai ser ensinado a fazer isso. Não necessariamente vai haver transferência de tecnologia. Vai falar, olha, tá bom, quer produzir, pode produzir, licencio, você não está cometendo crime de contrafação de patente. Certo. Agora, se você precisa de saber como fazer, se você precisa da tecnologia, você vai precisar que isso seja explicado, porque
depreender a tecnologia estudando a patente tem uma velocidade. Depreender a tecnologia recebendo conhecimento via transferência de tecnologia é diferente. O timing é outro. E o que está sendo discutido efetivamente no Brasil? Porque a gente tem aí a aprovação pelo Senado do projeto de lei que autoriza a quebra temporária de patentes e insumos de vacinas contra o Covid-19 e tem também o que o senhor me falou até antes, o 1343 de 2021, que é a autorização para laboratórios veterinários, né, para a produção da vacina. É isso. Perfeito. O que tá em discussão, o posicionamento que a gente parece enxergar é o de uma terceira via, é de você liberar os laboratórios para fazê-lo pela Anvisa e partir para uma transferência de tecnologia e não necessariamente uma quebra de patente. Então, eu não vejo o Brasil ainda mudando o posicionamento dele, pelo menos por parte do governo federal, né, que está sendo discutido na OMC, de apoiar uma quebra de patentes do jeito que a Índia e a África do Sul propuseram em outubro do ano passado. Me parece que está havendo uma flexibilização de, olha, ok, podemos fazer isso de forma a converter as unidades de fabricação no Brasil em unidade de fabricação da vacina, mediante transferência de tecnologia, que é um pouquinho diferente do processo de quebra de patente. E um pouco mais rápido de ser feito, inclusive pode usufruir de benefícios fiscais nesse sentido, tá? Por parte dos fabricantes locais aqui no Brasil. Então, é uma via interessante a ser discutida, mais rápida e que eventualmente vai culminar com salvar mais vidas, que é o que interessa. O que a gente quer é velocidade. Sim. E essa terceira via parece a mais veloz. Até se a gente porque... não perder tanto tempo discutindo na OMC, né? Pois é, e até porque a Covid-19 toda hora tem uma variação. Eu acabei de dar uma notícia que tem, acho que 60 tipos, né? Tá certo que uma responde por 90%, mas daqui a pouco a vacina já muda de novo. Tudo é muito novidade, apesar que a gente tem dito aqui que os estudos das vacinas não começaram agora, começaram há quase uma década, enfim. Por que existe tanta resistência na quebra de patentes, doutor Alexandre? E quais as vantagens e desvantagens para as indústrias farmacêuticas? Então, vamos lá. A quebra de patente, ela precisa atender a alguns quesitos, alguns requisitos, né? Então, você, para pedir a quebra de patente, ou o detentor da patente não está explorando a patente, efetivamente, ou ele está abusando de ter a patente, de alguma forma, exercendo o monopólio, abusando em termos de preço e causando algum tipo de prejuízo nesse sentido, socialmente falando, ou ele não está conseguindo atender à demanda. Esse é um dos principais pontos, esse é um dos argumentos que a Índia coloca, postula, que a África do Sul também coloca. Olha, não está havendo atendimento à demanda. E os países desenvolvidos discordam dessa posição. Eles não têm problemas em atender a demanda, segundo o posicionamento deles na OMC. Mas o que se vê é que, na hora em que você faz um contrato de compra, o cronograma de entrega, a parte logística é o grande desafio. Produzir o medicamento não é o problema. O grande desafio da OMS, da Organização Mundial de Saúde, é a logística associada ao transporte desses medicamentos de um país para outro. Essa é a grande dificuldade, esse é o argumento dos países desenvolvidos. Olha, eu acho que a quebra de patente não resolve o problema para vocês, porque a questão logística permanece. Tem razão, é um argumento válido de fato. Então, a quebra da patente ela vai ser morosa, ela vai ter que comprovar esse cenário, junto, inclusive, aos escritórios de patentes locais, ao INPI de cada um dos países, né, localmente falando, e ele vai gastar tempo que a gente talvez não tenha. Ao passo que o licenciamento, a transferência de tecnologia pode ser muito mais veloz e é muito mais fácil conseguir um consenso na OMC com 164 países, colocando uma negociação de licenciamento por transferência de tecnologia entre países desenvolvidos e não desenvolvidos, do que partir direto para uma quebra de patente, ainda que temporária, não conseguir atender a demanda por uma questão logística e acabar colocando, infringindo, né, digamos assim, algumas questões comerciais, ou sofrendo sanções comerciais. Porque quebrar a patente não é infringir o acordo, se você consegue demonstrar o cenário. Mas você vai, sim, contrariar os interesses de outros países e pode sofrer outro tipo de sanção comercial, né? É isso que está em discussão na OMC. São esses acordos multilaterais, né, com 164 países, que precisam convergir para uma única posição.
Então, por isso que talvez o Brasil não tenha apoiado a posição isolada da Índia e da África do Sul. Tinha outros 162 países lá para discutir essa questão. E acho que tem muitas agendas envolvidas aí, né? Agora, a questão de saúde é a mais urgente, e eles estão tentando trabalhar com velocidade. Sem dúvida. Nós tivemos o caso, por exemplo, da AIDS, que os mais novinhos talvez não se lembrem, mas na década de 1980, salvo engano, com o ministro José Serra, na época, teve uma quebra. Isso mesmo. Dá para fazer uma analogia com o que está acontecendo hoje, doutor? Dá sim. É um pouquinho diferente, tá, Jeremias? Porque nessa época, o Brasil detinha, sim, a tecnologia para produzir o medicamento. Então, o que aconteceu? Aí por uma questão comercial, financeira mesmo, os países em desenvolvimento não dispunham de recursos para conseguir pagar o preço com o qual aqueles medicamentos estavam sendo comercializados. Então, nessa situação, foi suficiente argumentar que, detendo a tecnologia para produzir, a gente não conseguindo atender a demanda pelos medicamentos ao preço em que a comunidade é capaz de pagar, ou tem condições, então se transformou isso, se você vai fazer a produção do medicamento sem finalidade lucrativa, se é o governo fabricando o medicamento para atender a população, você consegue, nessa situação, sim, quebrar a patente, desde que você tenha tecnologia para isso. A grande diferença desses dois cenários é que, na época, nós tínhamos a tecnologia para produzir o medicamento, o Efavirenz, né, no caso, que foi quebrado a patente, foi licenciado compulsoriamente, e agora a gente não tem totalmente a tecnologia para produzir os IFAs. Essa é a grande diferença de cenário. Eu não sei se eu entendi bem, mas eu estou fazendo uma analogia aqui na minha cabeça com o refrigerante, essa coisa de licenciamento e quebrar a patente. Você tem um refrigerante muito conhecido, você fabrica no Brasil, você tem tecnologia para fabricar, mas a formulazinha mesmo é meio que secreta, é mais ou menos por aí. Exato. Acho que é isso. Você faz o refrigerante parecido, mas ele não vai ter o mesmo sabor, ele não vai ter o mesmo apelo. Não, mas no caso de ser licenciado, né? A gente tem o mesmo refrigerante aqui nos Estados Unidos, se for licenciado, a gente fabrica aqui. E o químico uma vez me explicou, falou, não é assim, você não sabe a fórmula do refrigerante, porque ela tem qual elemento você coloca primeiro, a temperatura que você coloca primeiro. Então você pode analisar, mas você não sabe. Você tem uma tecnologia, ensinada, mas sei lá, a formulazinha secreta, que aí acho que seria a patente mesmo, essa daí, acho que é mais ou menos, pelo que eu entendi, é mais ou menos isso. A patente ela divulga uma parte da tecnologia, pode estar divulgando o processo de fabricação, correto. A formulação do produto, mas se houver algum segredo industrial envolvido que não está revelado na patente, você tem um problema para conseguir ter a mesma eficácia. Muito bem. Doutor, nós temos várias vacinas agora. Esse licenciamento, ele seria para todas ou para o Brasil poderia ser interessante, por exemplo, só uma? Se ele conseguiu o licenciamento, vamos supor, só da Coronavac ou só de Oxford, ou não? O ideal seria conseguir de todas? Não, me parece que se havendo um consenso, a ideia é que haja de todas, é que você possa escolher e que haja uma colaboração, né, de todos os países. Dificilmente alguém vai se posicionar contra licenciar uma patente, contra a quebra, porque é feito realmente um acordo, não é de graça isso, é pago, né? Então é feito um acordo, não haveria por que alguém se opor a isso. A questão é mais envolvendo a burocracia associada a isso, a comprovação, a morosidade para conseguir fazer isso acontecer sem infringir a patente, sem que você cometa contrafação, conseguir as aprovações necessárias, do que eventualmente fazendo uma alternativa. Mas é o tal negócio, a gente tem que escolher qual é o caminho que vai salvar a vida, mais vidas. Se a gente tiver também uma discussão muito complexa em torno de transferência de tecnologia e de licenciamento não compulsório, não vai ter outro caminho a não ser partir para a questão da quebra de patente. Isso pode explicar, às vezes, a mudança de posicionamento na OMC. É tempo. Hoje, a variável que define o posicionamento de todo mundo é tempo. Enquanto uma pessoa não está morrendo, enquanto o seu parente não está morrendo, você está esperando pacientemente a vacina. A partir do momento que alguém começa a morrer, alguma pessoa da sua empresa, da sua comunidade, alguém mesmo que você não conhece, as pessoas começam a morrer, você começa a ter senso de urgência aumentado. E você quer ver resultado. Então é isso que faz a mudança do posicionamento.
Doutor, se avançando, o senhor acha que o preço também pode cair dessas doses com um licenciamento? Sem dúvida, sem dúvida. Não pode ter finalidade lucrativa, né? Então é feito um pagamento de licenciamento fair, essa é uma premissa nos acordos internacionais, então você não pode pagar um valor vil, você vai pagar um valor que seja razoável, que seja acordado, mas o objetivo não é lucro, não é visar lucro. Então, com certeza, os preços podem cair absurdamente. Isso é importante porque daí também aceleraria, né? Porque a gente tem acompanhado aí o nível de vacinação, estou falando assim em termos de Brasil, né? Tem cidades que tem, por exemplo, 20%. Se a gente for analisar, é muito pouco ainda, né? Porque, claro que você vai para aquelas, escalonadamente, para aqueles que têm a necessidade primeira, mas se a gente conseguir acelerar... O senhor tem acompanhado isso? O senhor acha que... mais um mês, mais 2 meses, politicamente é sempre difícil saber quando é que isso pode ser aprovado ou não, né? Mas o trâmite na Organização Mundial do Comércio é lento? Como é que o senhor vê? Jeremias, é um pouco especulativo isso, né? Mas assim, na proposta original em outubro, falou-se, né, a proposta da Índia e da África do Sul era de um tempo de 3 meses, mais ou menos, de exploração, né? Mas eu acredito que essa negociação vai ser levada ao longo do ano até mais ou menos o final desse ano, novembro mais ou menos, até para que os países desenvolvidos tenham tempo para atender a demanda. Eu acho que a grande disputa aí é eles venderem, terem condições de atender, ou a gente conseguir acelerar o processo de produção. Eu acredito que para este ano aqui, nós não vamos conseguir produzir vacina aqui no Brasil nas nossas próprias instalações. Mas seria de muito bom tom que a gente estivesse preparado para fazer essa produção já a partir do ano que vem e não passar por uma situação como a gente está passando agora em 2021. Não seria necessário. E o preço deve cair bastante pela questão logística, porque produzir localmente vai sair muito mais barato do que transportar esses medicamentos ao redor do mundo. O custo de frete é bastante relevante. Vamos torcer, sem dúvida, para que dê certo. O doutor Alexandre Trinhaim, engenheiro especialista em patentes, conversou aqui com a gente no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, doutor. Eu quem agradeço, Jeremias. Obrigado, um bom dia para vocês. Obrigado. Tomara que a gente consiga, se não quebra pelo menos o licenciamento, como o Alexandre explicou, porque daí vai acelerar todo esse processo, vai ficar mais barato e mais gente vai ser vacinada. Jornal da